A graça e paz, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, a partir do versículo 1. Amém? Todos encontraram? Amém. Vamos iniciar. O texto diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado do oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos porque Tu és santo, Tu és perfeito, é um Deus fiel, e esta palavra aqui, ela é digna de toda a aceitação, porque ela vem de Ti, ela não vem dos homens meramente, mas foi inspirada pelo Teu Espírito Santo. E esta noite o Senhor falará através dela aos nossos corações, através do Teu servo. Que Ele traga esta palavra com Cristo no centro, e somente Cristo no centro de toda a verdade, que Ele é a verdade. Em nome de Jesus, amém e amém. Ok. Podeis tomar assento, por favor. Vamos agora, de fato, extrair algumas verdades nessa leitura. Leitura essa tão conhecida, né? Passagem do Querite. Mas a verdade do Evangelho é uma verdade que ela sempre tem coisas mais profundas. Quanto mais nós escavamos, mais verdades eternas nós adquirimos lá. Esse texto, como vocês bem sabem, ele está cercado de fome, de seca, de adversidade, né? E eu queria primar pela essa frase que diz assim, olha, a obediência ao Senhor não nos isenta dos conflitos. A gente vai ver nesse texto um Elias obediente. E a gente acha que o fato de nós obedecermos, nós seremos o quê? Isento de dificuldades. Mas isso não é uma verdade bíblica. Um crente pode estar sofrendo por uma desobediência, é claro, mas o crente pode estar sofrendo mesmo na obediência. E é justamente isso que eu queria ver com vocês, 4 verdades que esse texto nos traz como aplicação básica para as nossas vidas. E eu queria começar com vocês dizendo que Deus nos dá ordem, né? E cabe ao servo simplesmente obedecer. A gente entende que o propósito de Deus na nossa vida não é simplesmente nós entendermos a vontade, não é isso? Mas somos convocados, melhor dizendo, para obedecer. E Elias nos dá esse exemplo ao dizer o verso 2, acompanhe comigo o verso 2 e 3 diz assim, ó, então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo, sai daqui e vai para o leste e esconde-te junto ao ribeiro do Querite, nas mediações do Jordão. Observe bem aqui o verbo aqui, sair e ir, né? Onde ele só saiu daqui, saia daqui, melhor dizendo, e vá. Você vê que ele não titubeou diante da ordem do Senhor. E quantas vezes a gente quer explicação a Deus?
A gente quer questionar Deus diante das ordens que Ele nos dá. Mas Elias diz o texto, simplesmente o Senhor diz, saia e vá. Vamos repetir comigo, vamos lá, saia e vá. Não foi objetivo, não foi incisivo, não foi cirúrgico. As coisas de Deus é sem arrudeio. As coisas de Deus são claras. Agora nós queremos complicar aquilo que Deus designa. Um exemplo, o Evangelho é claro. O Evangelho é uma mensagem simples. Mas nós, com a religiosidade, com os termos teóricos, teológicos e coisas similares, nós complicamos aquilo que é uma verdade clara. E aqui Elias nos dá, de fato, o exemplo de nós simplesmente acatarmos. Nós, na condição de servos, somos chamados a acatar a vontade do Senhor. Deus tem uma ordem para conosco. E de pregar o Evangelho. Quantas vezes a gente bota obstáculo? A gente diz, não tenho recurso, não é isso? Não tenho tempo, não tenho capacidade, não tenho isso, não tenho aquilo. Nós temos. Agora, que de fato nós queremos obscurecer a nossa desobediência diante dessas falácias. Mas Elias nos ensina aqui que simplesmente ele só lhe saia e vá. E aí ele não deu, de fato, detalhes. Ele não disse, quando tu chegar lá vai ter isso, vai ter aquilo. Não, simplesmente ele mandou e ele foi. E é isso que eu quero dizer aqui a você. Deus simplesmente manda e eu devo obedecer. E aí o Senhor nos ensina, além dessa obediência, meu amado, em que Elias saiu e foi, diz assim, sai daqui, vai o quê? Para o leste e esconde-te junto ao ribeiro. E aí eu fiquei pensando como Deus é profundo. Ele aqui manda Elias a priori fazer o quê? Se esconder. Ele diz, recolhe-te. E quantas das vezes a gente tem a ideia que Deus simplesmente manda a gente avançar. Mas lembre-se, em dado momento na minha e na tua vida, Ele pode mandar você recuar, se esconder. Porque, em geral, nós ouvimos num evangelho triunfalista que o crente sempre tem por obrigatoriedade triunfar, prosseguir, avançar. Mas em dado momento Deus diz, esconde-te. Dá para compreender isso? É Deus quem dá as ordens, é Deus quem dá realmente os desígnios, é Deus quem de fato dá as diretrizes das nossas vidas. Eu não sei qual seria o estágio seu, se é se esconder ou em dado momento, como diz lá, nós viramos a folha e vemos o verso, o capítulo 18, a parte A do verso diz, vai, apresenta-te a Acabe, porque farei cair chuva sobre a terra. Então Elias foi e apresentou-se a Acabe. Observa bem. No 17 diz o que? Esconde-te. No 18 diz o que? Apresenta-se. Eu não sei qual o estágio que Deus pode estar te levando. Tem situação que Ele manda a lista da gente se esconder. E tem ocasião que Ele diz a Samuel, olhe, apresenta-te. Apresente-se. Venha para os holofotes. E aí eu digo a vocês, a gente precisa ter a percepção do que Deus quer em nossas vidas. Recuar ou avançar, esconder ou se apresentar. Agora, não querer se apresentar quando Deus não chamar você para ser apresentado. Porque bom não é quando a gente se apresenta, bom é quando Deus nos apresenta. Amém, amados? Quer prova disso? Lembra daquela história tão conhecida do chamado do substituto? Saul. Todos os homens com perfil, homenzarrão, um perfil com corpo de padrão de rei. E o próprio homem de Deus disse, não, ali está, já veio de cara que é o cara, esse está aqui. Mas Deus não havia apresentado nenhum daqueles filhos de Jessé. Deus havia escondido o rei. Onde? Nas malhadas. Há um momento de se esconder, Ana Lívia. Há um momento, Flávio, de se esconder, mas há um momento de Deus trazer à tona.
E muitas vezes Deus manda a gente se esconder, a gente quer aparecer. Muitas vezes Deus diz, eu vou te colocar diante dos homens, dos príncipes. Aí você não quero ir. Não é que você queira ir, é porque Deus cria a situação para a gente ir. Você entende isso? Eu não sei onde é que Deus vai usar a mim, a você em dado momento, mas tem ocasião, eu não quero ir, mas Deus está empurrando para ir. Porque é Deus que está criando situação. E tem ocasião que, Senhor, eu estou preparado, eu sou o cara. Aí Deus disse, não, tu não estás preparado, esconde-te. E interessante que o mesmo Elias que ora estava em cima, ora estava embaixo. Observou o humor de Elias? Não é isso? Era um homem que vivia em uma polaridade. Eu digo a você, será que você não se identifica com Elias? Da mesma forma, ora Deus nos chama para se esconder. Ora Deus pode te chamar o quê? Para se apresentar. Diga esconder e apresentar. Agora, em tanto no esconder como no apresentar, tem que ser Deus. Tem que ser Deus dizendo, olha, eu te chamei ao quê? A função agora é de fazer o quê? É de ser sal. Sal não pode aparecer. Sal dá gosto sem aparecer. Agora, luz é necessário aparecer. Agora em tudo, sendo sal, sendo luz, sendo para se esconder ou para aparecer, quem tem que brilhar é Ele. Nunca esqueça disso. O problema não é o aparecer ou desaparecer. O problema é quando a gente se envaidece e acha que a gente sabe pregar, sabe que a gente sabe pastorear, acha que a gente sabe orar, cantar, teologar, não é isso? É Ele. Só Ele. Estou pregando pela graça, vou ministrar a ceia pela graça, você vai tomar a ceia pela graça, vamos morar no céu pela graça, o ministério que Deus nos deu foi a graça. Se Deus te chamou para ser isso, aquilo, mas não podemos nos envaidecer, porque é Ele que nos faz esconder, e o Deus que nos faz se apresentar. Não queira se apresentar. Diga, Senhor, me ajuda a eu não querer por mim mesmo me apresentar. Agora diga, Senhor, assim, olha, Senhor, eu estou aqui. Agora, no dia que tu quiser me apresentar, eu estou aqui. Como é bom ser boca de Deus, né? Como é bom ser instrumento de Deus. Como é bom saber que, Senhor, eu não vou, mas se tu mandares, eu vou. Eu nunca esqueço daquela pregação, irmã Nalva, que no domingo que Deus tratou conosco. Lembra do Moisés? Não é isso? Moisés, a palavra de Soli, o Senhor de Soli, eu não vou com vocês não, o anjo vai, a promessa vai, a glória vai, mas eu não vou. Aí Moisés disse algo interessante, disse, olha, eu não arredo o pé se o Senhor não for. Você tenha que ter medo se Deus não te apresentar, mas se Deus estiver na frente, vá, porque é Ele. Amém, amados? E entenda, e aí eu quero frisar mais uma vez, entenda e tenha a capacidade de saber recuar, de saber avançar. Tanto no recuar quanto no avançar, tem que ser a mão de Deus, tem que ser a ordem de Deus, tem que ser os desígnios de Deus. Amém? Portanto, o texto é claro em nos dizer, ele diz o quê? Esconde-se. Lá depois ele diz no verso 1 da parte B do capítulo 18, o quê? Apresenta-te. Apresente-se. E aí, é isso que a gente tem que aprender, tanto a se esconder ou se apresentar-se. Agora, dentro do desígnio de Deus. Amém, meus queridos? Prosseguindo, eu queria ver com vocês, além de entender que Deus dá ordem, cabe a nós servos simplesmente obedecer, tanto para se esconder como para se apresentar. Deus dá ordem até as coisas inesperadas, a fim de cumprir os seus propósitos. Acompanhe comigo o verso 14, diz assim, olha, você beberá da água do ribeiro. Isso é uma coisa até natural.
beberá da água do ribeiro, não é isso? E eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Diga comigo, ordenei. Diga comigo, ordenei. O que é que Deus faz? Ó? O que é que Deus diz? Deus simplesmente dá uma ordem. Deus não trabalha. Não, Samuel, se você quiser, olha, Carol, se você puder, Deus não trabalha assim. O Deus da Bíblia é diferente. O Deus no qual nós estamos adorando aqui, celebrando diante desse cerimonial de ceia, é um Deus que dá ordem. Você compreende isso? Eu vejo muitas vezes, é dezembro, os crentes congregacionais correm com medo de cargo, né, Carol? Pastor, vamos orar, jovens não sei o quê, não sei se dá mais para a mocidade. Cátia diz, eu não aguento mais a tesouraria. Eu quero dizer aqui a vocês, não dê explicação a mim, procure saber o Senhor, o que Deus quer com vocês. Porque assim como vocês querem fugir do cargo de vocês, quantas vezes eu digo a Deus, Deus, será se eu tenho capacidade de prosseguir vivendo a vida de um pastor? Mas eu quero dizer a você que nós somos servos. E servo não tem vontade. Você sabe disso? Servo está cativo ao seu Senhor. Sabe por quê? Porque Ele te comprou com um grande preço. Ele te resgatou. Ele te redimiu. Não é você, é Ele. É isso que a gente tem que compreender. Deus não simplesmente dá ordem a corvos, Deus dá ordem a você. Deus dá ordem aos maiorais dessa terra. Deus dá ordem aos grandes. E aqui a gente vê Deus dando ordem a quem? A quem? A uma coisa inusitável. Dando ordem a corvos. Já analisou uma coisa dessa? A gente vê Deus quebrando parâmetros. E quantas vezes você diz, mas Senhor, como é que vai ser? Mas se alguém está se opondo, não importa, Deus dá ordem. Você crê nisso? Deus dá ordem. Eu estava ali, eu vou aqui confessar a vocês, eu estava ali questionando, doido para Trump ganhar nos Estados Unidos, daquele negócio todinho. Depois eu me dei conta, é Deus quem levanta, é Deus quem derruba, é Deus que exalta, é Deus que faz. Deus dá ordem ao ímpio, aos corvos, ao inesperado. Deus levanta. Mas quando Ele quer derrubar, Ele derruba. Amém? Só que a gente acha que Deus vai fazer do nosso quadrado, do nosso jeito. Não é do nosso quadrado, é do jeito de Deus. E é Deus quem dá ordem. Aqui a gente vê no contexto do capítulo 17, Deus dando ordem quem? Aos corvos. Para o quê? Para alimentar Elias. A gente vai lá para o 18, é Deus usando um servo na casa de Acabe e de Jezabel, aquela mulher maligna, alimentando quanto? 100. Sabe quem é que dá ordem? É Ele. Sabe quem é que dá ordem da tua casa, da tua vida? É Ele. E a ordem de Deus é uma ordem inusitável, não? É inesperada. Deus vai fazer uma coisa, Deus vai abrir uma porta. Aí Deus não abre uma porta, Deus abre uma brecha. Não é isso? Deus vai usar um crente, mas Ele usa o mais incrédulo. Sabe por quê? Porque Ele dá ordem. Você dá para descansar nisso? Deixa eu abrir o meu coração para vocês. Eu estou nesse mês de novembro agora, meio mundo de prova, reta final de coisa. Aí a festa da igreja. Aí eu procuro saber de cada como é que está a situação. 0 à esquerda. Como é que vai fazer a festa? Aí eu entendo, sabe uma coisa? Que Ele dá ordem. Eu entendo que Ele dá ordem. E eu não sei como vai ser, eu só sei que Ele dá ordem. Eu não sei como está o teu coração, eu só sei que Ele dá ordem. Eu não sei como está a tua vida, eu só sei que Ele dá ordem.
e eu talvez desobedeça a ordem de Deus, você muitas vezes desobedece, mas no final nós temos que nos quebrar diante da ordem de Deus. E eu quero dizer, por mais que venha ser difícil a situação na tua vida, creia que Ele dá ordem. O texto deixa bem claro que Deus diz: vai, Elias, porque eu já dei ordem. Eu não pedi um favor aos corvos, eu simplesmente o quê? Dei ordem. E é nessa certeza que eu quero que você saia desse culto, que Deus já deu ordem. E se Deus deu ordem, está ordenado. Se Deus falou, o quê? Está falado. Elias simplesmente, diante daquele dali, ele se levantou e foi. Não é isso? E Deus simplesmente o quê? Retire-se, não é isso? Vá, porque eu já, o quê? Dei ordem. Compreenderam essa verdade? Vamos para a terceira. A obediência a Deus tem que ser na íntegra. A gente não pode obedecer pela metade. A gente quer obedecer a Deus naquilo que nos convém. Não, é para aparecer, estou aqui. É para se esconder, estou fora. Não. O indivíduo, servo, ele tem que obedecer de forma integral. Não pode ser parcial. Não pode ser pela metade. E o texto nos ensina, veja o verso 5 comigo, vamos lá? Elias foi e fez. Diga, foi e fez. Elias, da mesma forma, saiu, saia e vá. A ordem, olha, saia e vá. Elias foi e fez. Fez o quê? Segundo a palavra do Senhor. E fez o quê? Retirou-se. Enquanto a gente vê aqui, ó, aquela época do retirar-se, do esconder-se. Não é isso? Diga, retirar-se e esconder-se. Fez, né? Foi e fez. Foi algo que integral. E nessa integralidade diz assim, ó, e ficou morando junto ao ribeiro do Querite, nas imediações de Jordão. O verso 6. Os corvos traziam pão e carne, manhã e noite. Diga, pão e carne, manhã e noite. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo uma linha integral. Eu vejo uma obediência integral. Mas também o quê? Um Deus integral. Pão e carne, manhã e noite. Deus é o Deus de provisão integral. Ele manda dentro da medida exata. Dentro daquele limite ali. Eu estou fora do... Não, Deus sabe a tua estrutura. A Bíblia sabe que nós somos o quê? Pó. Ele prova, mas ele prova dentro desse limite. Amém, meus queridos? Diante desse quadro tão bonito, desse desenrolar, dessa integralidade de Deus, dessa obediência integral de Elias até então, a gente pode dizer, não, está tudo ok, não é isso? Sim ou não? Está tudo ok. O desenho, a dinâmica está bem desenhada. Deus manda, Ele vai. Deus move meio mundo de coisa, move o corvo, está tudo encaixado. Mas interessante que ao encerrar o verso, mas, aí já deu uma guinada, a coisa já estava indo reta, mas o quê? Mas o quê? O ribeiro secou. E aí eu queria pensar no ribeiro secando. Quantas vezes a gente não, Deus mandou, não é isso? Eu obedeci. E se Deus mandou, eu obedeci, vai estar tudo maravilha. Porque Ele é provisão, Ele manda e eu creio que Ele manda e eu estou aqui. Não é isso? Ou não, a gente não pensa assim ou não? Sim ou não? Diga, mas, em dado momento, o mesmo Deus pode fazer o quê? O ribeiro secar. A gente só quer aprender que Deus
faz o ribeiro abrir, transbordar. Mas nunca queremos ouvir que Deus também é o mesmo Deus capaz de fazer o quê? O ribeiro secar. Dá para entender isso? Isso não é duro, não. Quantos ribeiros podem estar secando nessa noite? Quantas pessoas talvez queiram se apresentar e Deus diz o quê? Recolha-se. Quantos talvez queiram avançar e Deus diz não? É para recuar. E aí eu encerro dizendo a vocês que a obediência a Deus, além de ser na íntegra, a gente tem que entender que mesmo na obediência, não significa que ficaremos isentos de conflito. Nunca esqueça que o querido, mesmo de Deus, diga mesmo de Deus, pode secar. Secar por quê? Porque tem um propósito. Deus nos empurra. Deus cria situação para a gente. Não tem situação, Ele cria situação. Agora, boa e ruim. A gente acha que Deus só sopra vento para fazer o barco, não é isso? Prosseguir. Mas Ele pode soltar o vento para o barco afundar. Mas tem propósito, como Ele disse lá em Atos, a Paulo. Não tem embarcação. Só sei de uma coisa, que todos que estão nesse navio aqui vão ser salvos. Como é que não tem embarcação? Não tem bote para todo mundo? E tem o quê? Provisão. Deus cria situação que foge. Por isso que eu digo a você, o corvo de Deus é Deus quebrando parâmetros. Deus diz, não, eu vou mandar uma coisa mais fácil, uma coisa menos inusitável. Eu vou mandar um crente lá. Aí ele manda um catimbozeiro para te ajudar. Ele manda um bruxeiro, ele manda um ímpio, ele manda uma pessoa que você nem imagina. Eu quero dizer para você, são as coisas inusitáveis do Senhor. Agora, isso foi com Elias, é comigo e contigo. Quando eu vou ligar para fulano, porque fulano vai trazer a solução, não vai. Porque é Deus fechando. É Deus não trazendo a provisão sobre aquela vida, para mostrar que é Ele que faz. Porque quem dá ordem é Deus. Quem é que amolece o coração do homem? Quem é que endurece? É Deus. E aqui a gente vê aqui um Deus não simplesmente fazendo o ribeiro jorrar, mas fazendo o ribeiro também o que? Secar. E aí eu lhe pergunto, tu é crente só para entender que Deus faz o ribeiro jorrar? Sim ou não? Não é bom só do ribeiro jorrando? Mas aí entenda que é necessário aprender e viver e ouvir Deus dizendo, olha, o ribeiro secou. Secou para quê? Para jogar Elias numa situação mais delicada, mais terrível, mais profunda. Elias saiu do Querite e foi para onde, irmãos? Deus empurrou, não é que ele foi, Deus empurrou ele. Tem ocasiões que a gente não vai. Está entendendo? Esse ir aqui, irmã Nalva, não é que na verdade Elias foi espontaneamente. Não, Deus criou situação. Deus empurrou Elias, Érica. Elias talvez não queria 100% ir, mas aqui a gente vê um Elias que de fato foi movido pela situação. Fecha-se o quê? O Querite, para ir para onde? Para Sarepta. Cidade pobre. Uma mulher pobre. Uma mulher prestes a morrer de fome. Diz alguns comentários que Sarepta significa o quê? Fornalha. Deus tira a gente de um lugar quente para jogar onde? Onde? Numa fornalha. E aí eu me faço refletir, lembrando daquela frase nos primórdios, Samuel, quando eu visitava a consciência cristã, daquela frase emblemática que eu nunca esqueci. E já disse a vocês e quero que vocês levem para a eternidade essa frase. Que a obra de Deus, ela começa difícil. Ela torna-se impossível e depois ela é feita.
Talvez você esteja na dificuldade, aí depois vai para onde? Para impossibilidade. Aí quando você diz, não tem jeito, aí Deus diz, eu dou ordem. Eu dou ordem. Eu dou ordem. E eu quero descansar na ordem do meu Senhor. Eu não sei como é que diz, os ribeiros que Ele está fechando. Eu não sei para a sarepta que Ele está te levando ou me levando. Eu só sei de uma coisa que eu quero aprender nessa noite, uma verdade absoluta ali. Ele dá ordem. Você pode esquecer tudo que eu disse, só não pode esquecer de uma coisa. Vamos lá? Vamos lá. Ele dá ordem. Não, porque se você vai esquecer o Querite, vai esquecer Sarepta, vai esquecer todas as coisas, mas você vai lembrar só de uma coisa. Olha, Senhor, tudo fugiu, agora não da tua ordem. Descanse e entenda que Ele dá ordem. Por fim, Deus em tudo tem um propósito, até para secar os ribeiros. Ele usou como provisão e milagre. Ou seja, Deus em tudo tem um propósito, até para secar os próprios ribeiros que Ele usou como provisão e como milagre. E aí, por fim, eu me reporto a Romanos 8, 28. Todas as coisas, não diz só algumas, mas diz todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Diga, Senhor, eu não estou entendendo. É só uma coisa eu entendo, que Tu, o quê? Dá ordem. E eu não fui chamado a entender, eu fui chamado para obedecer. Se coloque de pé, por favor. Vocês têm como louvar o Senhor na sequência, Léo? Vamos, por favor. Você já se aproxima para cá. Vamos louvar antes da gente ministrar a ceia. Eu queria, meus queridos, que você fechasse seus olhos. Eu não sei qual o estágio que você está vivendo. Se é do se apresentar, se é do se esconder. Eu não sei que, de fato, um momento da sua vida você está a passar. Mas assim como o salmista diz, por que estás inquieto, minha alma? O que? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Que Deus nos faça descansar e entender que Ele dá ordem. E se Deus decretar uma ordem, essa ordem vai ter que ser cumprida, porque Ele é Senhor, Ele é Deus. Amém? Vamos juntos.